gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 13, amém? Amém? Nós estamos numa série de mensagens a respeito das chaves do reino de Deus, não é isso, irmãos? E nós já recebemos várias chaves, não é isso? Nós recebemos a chave do amor. O amor é uma chave que abre o reino de Deus. Nós recebemos a chave da fé. A fé é uma chave que abre o reino de Deus. Nós recebemos uma chave também da oração. Através da oração você consegue abrir o reino de Deus, não é isso? Hoje nós vamos falar a respeito de uma outra chave, sobre a chave da obediência. Amém, irmãos? A importância de nós termos a obediência a Deus. A obediência é uma chave que abre o reino de Deus. Você crê nisso? Que através da sua obediência você pode entrar dentro do reino de Deus? Amém, irmãos? Amém? Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler algumas coisas aqui da Bíblia a respeito de um jovem, e o seu nome era Sansão. Amém, irmãos? Amém? Diz a palavra de Deus assim, ó: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós acabamos de ler aqui que o Senhor entrega os filhos de Israel à mão dos filisteus por 40 anos. Por quê? Porque o povo de Israel fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Se nós formos ler a palavra do Senhor um pouquinho mais para trás, Deus ele usa Josué para libertar o povo, para levar o povo à terra prometida, e o povo entra na terra prometida. Mas passa algum tempo, Josué ele morre, e depois que Josué morre, o povo começa a se desviar, o povo começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, começa a adorar outros deuses, começa a se perder. O povo começa a fazer tudo aquilo que o Senhor abomina. O povo agora faz aliança com o inimigo. O povo agora está adorando outros deuses. E diz a palavra de Deus: o que o Senhor não aguenta, o que o Senhor não suporta, é que o seu povo adore outros deuses. É isso? Então, o povo de Israel faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então por isso o Senhor coloca o povo de Israel por 40 anos na mão dos filisteus. Mas diz a palavra de Deus que Deus ele é bondoso, Deus ele é misericordioso. E no momento de crise, no momento de dor do povo de Israel, no momento de sofrimento, no momento de aflição, de opressão do povo de Israel, Deus ele usa de misericórdia. E Deus levanta Sansão para ser o libertador agora do povo de Israel. Sansão agora é um libertador. Sansão é a única esperança do povo de Israel contra os filisteus. E vamos ler essa história é muito interessante. Diz a palavra de Deus assim, ó, no versículo 3, no capítulo 13 do versículo 3 de Juízes, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda de beber vinho ou bebida forte ou comer coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus.
Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus. Terribilidade máxima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não comas comida imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino quando há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com o seu marido Manoá. Apressou, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: sou eu. Então disse Manoá: cumpre-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e servir o menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará a ela. De tudo quanto procede da videira, não comerás nem vinho, nem bebida forte, beberás, nem coma coisas imundas. Tudo quanto tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que detenha e te prepare um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenha, não comereis do teu pão. E se fizeres o holocausto, ofereça ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E dizia Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumpra as tuas palavras, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de alimento, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando a Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo as chamas do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas do altar. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreenderam Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém a mulher disse: se o Senhor nos quisesse nos matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto, a oferta, o alimento, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse campo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino crescia, e o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quanto em quanto para o campo de Dan, entre Zorã e Estaol. Amém, irmãos? Aqui nós acabamos de ler o nascimento, a história de Sansão. O povo estava oprimido, o povo estava cativo na mão dos filisteus. Deus tem de misericórdia agora e levanta Sansão. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor aparece a Manoá e a sua esposa, aparece para a esposa de Manoá, e diz para ela: ó, você é estéril, mas você dará à luz a um filho, e esse filho vai ser o libertador do povo de Israel. Mas porém, esse teu filho, ele não pode raspar a cabeça, ele não pode beber bebidas fortes, ele não pode tocar em coisas imundas. Esse foi o nascimento de Sansão. Sansão, ele nasce em meio a uma história triste. Sansão, ele nasce em meio a uma opressão de um povo, no meio de uma escravidão. Sansão, ele nasce no meio do povo de Israel, que está agora adorando outros deuses, que se prostraram na fé e desagradaram a Deus. Sansão nasce nesse contexto. É nesse contexto que Sansão ele nasce. Num contexto que, se nós formos ver um contexto cruel, no momento onde o povo de Israel estava perdido, no momento que o povo de Israel estava em crise,
Deus ele levanta Sansão, um libertador. E eu observando essa história, eu comecei a analisar nos nossos dias de hoje. Parece que nossos dias de hoje não é diferente. Os nossos dias de hoje, se você for observar, muitas pessoas estão em crise, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão com depressão, muitas pessoas estão vivendo hoje, de uma forma desordenada, sem direcionamento, porque ouve uma voz aqui, ouve uma voz ali, então a pessoa ela fica desorientada, ela fica muitas vezes perdida. Esse é os dias de hoje. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 3, você pode abrir comigo? Segunda Timóteo capítulo 3 diz assim, ó: e sabeis, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, incorruptível, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num tempo de crise. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão perdidas. Basta você olhar no noticiário, basta você caminhar por dentro do seu bairro, você vai enxergar que as pessoas muitas vezes estão perdidas, sem um direcionamento. Esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Esse é o contexto onde você está inserido. Esse é o contexto onde você está vivendo. Esse é o momento da história que você faz parte. Da mesma forma que um dia Sansão, ele foi levantado por Deus no momento de crise, mas para libertar o povo de Israel. Da mesma forma que nós nascemos nessa geração do século 20, não é isso? 21. Nós nascemos num século onde as pessoas estão perdidas, mas coube a Deus nos levantar nesse século, para que nós possamos fazer a diferença. É nesse século, é nesse momento de crise que o Senhor levanta salvadores, libertadores. É nesse momento da história que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar como servo do Senhor, como ungido do Senhor, como escolhido desde o ventre da nossa mãe. Nós precisamos nos levantar, como disse aqui na oração. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas qual foi a oração do pastor André aqui? É pessoas em crise, é pessoas desesperadas. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. Foi o mesmo contexto praticamente que nasceu Sansão. Diz a palavra de Deus que ele era um nazireu. O que era um nazireu? Era um homem consagrado, uma pessoa consagrada, uma pessoa separada de Deus. Quem é separado de Deus aqui? Só uma pessoa aqui? Quem é separado? Quem foi escolhido desde o ventre da sua mãe? Foi você? Então você é responsável por alguma coisa nessa nação. Você é responsável por alguma coisa nesse momento da história. Você é responsável. Da mesma forma que Sansão era responsável. Sansão ele foi levantado para ser um libertador do povo. Diz a palavra de Deus que Sansão ele nasce, Sansão ele cresce, e ele é forte, é vistoso, tem vários prodígios, é um gigante, é um libertador, é a esperança de Israel. Olha só, a esperança de Israel. A esperança de Israel estava sobre ele, como a esperança da nossa nação, do Brasil, está sobre nós, irmãos. Está sobre nós. A esperança de Israel estava sobre Sansão, e ele crescia forte, valente. Era o libertador de Israel, mas Sansão ele tinha um sério problema, ele tinha uma certa dificuldade. Ele não conseguia controlar os seus impulsos. Diz a palavra de Deus que ele não conseguia controlar os seus impulsos. Ele não conseguia se controlar. Tinha todo o poder porque vinha do Espírito Santo,
tinha toda a força porque vinha do Espírito Santo, mas ele não conseguia controlar os seus impulsos. Diz a palavra de Deus que Sansão caminhando, entrando numa vinha, ele se depara com um leão. E diz a palavra de Deus que Sansão enfrenta esse leão. Ele está numa vinha, ele está indo a um território inimigo, e diz a palavra de Deus que ele se depara com um inimigo, que ele se depara com um leão. E diz a palavra de Deus que ele pega esse leão, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma arma, ele mata o leão, ele destrói aquele leão. Tamanha era a força desse homem. Era um homem poderoso, um homem que tinha muita força, mas não controlava os seus impulsos. Uma certa vez, ele andando por essa vinha, ele se depara com uma filisteia, com uma mulher, e ele se apaixona, logo se apaixona por essa mulher. Ele se apaixona loucamente por essa mulher. E diz a palavra de Deus, quando ele olha para aquela filisteia, para aquela mulher, ele se apaixona, ele volta para casa, alegre, contente, saltitante. Ei, pai, eu encontrei uma mulher ali, ela é top, ela é gata, ela é aquilo que eu desejo, pai. Olha só, irmãos, irmão dá risada, né? Ela é top, pai, ela é a mulher dos meus sonhos. E diz a palavra de Deus que ele comenta isso com o seu pai, com a sua mãe. E eu acredito que o pai e a mãe perguntam, mas da onde essa mulher? Da onde você viu essa mulher? Foi aqui no território de Israel? Da onde que eu não vi essa mulher ainda? E ele diz para o pai e para a mãe, não, eu vi lá no território do inimigo, eu vi lá no território dos filisteus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o pai o repreende, que o pai o aconselha. Sansão, você não pode fazer isso. Olha só, irmãos, vai observando, vai vendo a história que eu estou contando para você, e tome como exemplo. Nós temos que tomar como exemplo. Você crê que desse altar sai a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus? Você crê que daqui sai direcionamento para a sua vida? Amém? Amém, irmãos? Então, guarde esse conselho. Nós já ouvimos vários conselhos aqui em cima. Nós já ouvimos vários conselhos, que você vai vencer, que você vai conseguir, que Deus é contigo. Mas hoje você vai ouvir um conselho diferente. Hoje você vai receber uma chave, que talvez você ainda não tenha usado, mas talvez você já usou essa chave. Conscientemente ou inconscientemente, talvez você já usou essa chave. E diz a palavra de Deus que o pai agora aconselha a Sansão: Sansão, você não pode fazer isso. Sansão, você não pode se casar com uma filisteia, você não pode se envolver com uma filisteia. Mas diz a palavra de Deus que Sansão, não quis nem ouvir o que o pai tinha dito, não quis nem dar atenção ao que o pai tinha dito. Diz a palavra de Deus que Sansão, ele se envolve com essa filisteia, que Sansão agora está paquerando, está apaixonado, e ele vai sempre ver a sua amada. E no meio do caminho, de repente, ele se encontra, como eu disse para os irmãos, ele se encontra com esse leão, e ele destrói esse leão, ele mata esse leão, e ele volta para casa, não conta nada para os pais, nem nada, fica na miudinha, né, sossegado. Mas ele volta de novo para vir, ele volta de novo a se encontrar com a sua amada. Mas no meio do caminho, Sansão lembra que derrubou um gigante, que derrubou um leão, ele destruiu um leão, ele lembra. Então nasce no coração dele o desejo de voltar pelo mesmo caminho que ele tinha matado o leão. E diz a palavra de Deus que ele volta pelo caminho, e quando ele se depara com aquele cadáver daquele leão ali, estirado no chão, diz a palavra de Deus que nos ossos daquele leão, no cadáver daquele leão, havia uma colmeia de abelha, uma colmeia saborosa, onde tinha bastante mel, algo atraente. Então diz a palavra de Deus que Sansão olha aquela situação, e Sansão vai lá e pega aquela colmeia, pega aquele favo de mel, e diz a palavra de Deus que ele vai
bebendo, tomando o mel, e ele vai pelo caminho, e não diz nada, nem a sua mãe, nem ao seu pai. Sansão quebra ali naquele momento o primeiro voto de consagração a Deus. Olha só, irmãos, Sansão, ele quebra um voto que tinha com Deus. A palavra de Deus diz no início que Sansão não podia tocar em coisas imundas. Agora Sansão está tocando numa coisa imunda. Sansão bebeu do mel da caveira do leão. Ele experimentou do mel da caveira do leão. Agora ele experimentou do mel da caveira do leão. E por esse motivo ele quebra um voto de consagração ao Senhor. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Por nossa desobediência a pai e a mãe, por nossa desobediência aos nossos líderes, muitas vezes nós tocamos naquilo que é impuro. Muitas vezes nós procuramos doçura no mundo. Muitas vezes nós nos envolvemos com o mundo, nós tocamos naquilo que é impuro, porque não demos ouvido, somos desobedientes a pai e a mãe, somos desobedientes aos nossos líderes. Muitas vezes nós procuramos a doçura lá no mundo, e quando nós procuramos a doçura lá no mundo, sabe o que acontece? Nós perdemos a paz, nós perdemos a comunhão, não temos mais paz, não temos mais comunhão, não temos mais sede de buscar a Deus, não temos mais sede de ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós perdemos a comunhão com Deus, nós tocamos naquilo que é imundo, nós nos relacionamos com aquilo que é podre, que é o mundo. E deixa eu falar algo para você, irmão. Toda vez que você não tem sede da palavra de Deus, toda vez que você não tem fome da palavra de Deus, talvez você esteja comendo em outra mesa, talvez você esteja comendo em outro lugar. Fique atento, irmão. Sansão, ele desobedece ao pai, ele não ouve ao pai, não ouve o direcionamento do pai, e vai lá e toca naquilo que é impuro. E a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Por Sansão ter abrido a porta para o erro, diz a palavra de Deus que agora há uma decadência. Sansão, ele começa a cair. Diz a palavra de Deus que Sansão, ele se relacionou com essa filisteia, e agora ele vai casar com essa filisteia. Diz a palavra de Deus que Sansão, ele faz um banquete, ele faz uma festa. Depois você pode ler o capítulo 13, 14, 15, 16 até o 17. Você vai compreender essa história que eu estou falando. E agora ele faz um banquete, ele faz uma festa pelo seu casamento. E diz a palavra de Deus que Sansão, ele faz uma festa conforme os costumes da mocidade, conforme o costume dos filisteus. Olha só, irmão, Sansão, ele foi levantado para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus, mas agora ele está se relacionando com o seu inimigo. E diz a palavra de Deus que ele casa com uma filisteia, e aí ele vai fazer a festa do seu casamento, e ele está fazendo a festa, está fazendo o banquete, e ele faz conforme o costume dos filisteus, conforme o costume dos jovens daquele tempo. Sansão, ele prefere fazer aquilo que agrada as pessoas a se posicionar como um nazireu. Sansão, ele prefere fazer aquilo que agrada as pessoas a se posicionar como nazireu, como escolhido de Deus, um homem separado de Deus. E muitas vezes acontece isso comigo e com você, irmão. Muitas vezes nós preferimos agradar as pessoas do que nos posicionar como cristão, como servos de Deus. Nós preferimos fazer o que as pessoas estão fazendo lá fora, do que nos posicionar como cristão, ter a nossa própria opinião. Ei, eu não aceito isso, isso não é certo, isso não está na palavra de Deus, e eu me posiciono conforme a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Nós não queremos nos posicionar, sabe por quê? Porque se nós nos posicionar como cristão, nós vamos passar vergonha. As pessoas lá fora vão dizer, como é crente quadrado, olha lá, quer dar uma de santo, olha lá, quer dar uma de santarrão, olha lá. É por isso que nós não nos posicionamos como nós devemos nos posicionar. Nós fazemos tudo aquilo que o mundo está fazendo.
Nós queremos fazer tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. As pessoas postam suas vidas no Facebook. O cristão, ele também posta a sua vida lá no Facebook. As pessoas do mundo se abrem lá no Facebook. Os cristãos é a mesma coisa, se abrem. As pessoas lá do mundo estão tirando foto sensual. O crente também tira foto sensual. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos vergonha muitas vezes de nos posicionar. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele ficou com vergonha de se posicionar como cristão. Então ele fez a festa conforme o costume daquele povo. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos fazendo essas coisas, buscando as mesmas coisas que o mundo busca. Porque você precisa ter, porque você vale aquilo que você tem. Porque se você não tiver, você está para trás, você está passado. Se você não sabe lidar com a internet, você está ultrapassado. Cara, você é um quadrado. Poxa, se você não sabe se vestir adequadamente, como o mundo diz que você tem que se vestir, como alguém criou uma moda para que você possa se vestir, cara, você está fora do conceito. E aí nós, com medo de desagradar as pessoas, daquilo que as pessoas irão falar de nós abrimos a guarda. Hoje, irmão, talvez você esteja recebendo uma chave de alerta. Quantas e quantas chaves nós recebemos? É bom receber a chave que você vai receber, é bom você receber a chave que você vai vencer, é bom você receber a chave que tudo vai dar certo. Mas, melhor ainda, irmão, é nós recebermos a correção, o direcionamento. Porque através do direcionamento é que nós vamos deixar de errar. É através do direcionamento que nós vamos nos consertar. É através do direcionamento que nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que Sansão, ele faz conforme o costume. E diz a palavra de Deus que Sansão agora ele bebe bebida forte, ele bebe o vinho. Então Sansão, na festa do seu casamento, ele quebra o segundo voto de consagração ao Senhor. Para agradar o mundo, para agradar as pessoas, ele quebra o segundo voto de consagração de Deus. Olha só, irmãos. E quantas vezes nós quebramos mandamentos de Deus? Quantas vezes nós quebramos a palavra de Deus? Quantas vezes nós quebramos o direcionamento de Deus para poder agradar as pessoas? Nós não somos diferentes. Eu estou usando a vida hoje de Sansão porque a vida de Sansão nos ensina muita coisa. E Sansão, ele quebra o segundo voto de consagração ao Senhor. E a vida de Sansão agora está indo ladeira abaixo, porque diz a palavra de Deus que agora ele se relaciona com uma prostituta em Gaza, não é isso? Ele se relaciona com uma prostituta. Olha só, irmãos. E daqui a pouco ele se envolve com Dalila. Olha. E todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila. Diz a palavra de Deus que Dalila tenta a Sansão. Dalila prova a Sansão para que Sansão possa abrir. Para que Sansão possa abrir da onde vem a sua força, da onde vem a sua capacidade, da onde vem a sua grandeza, da onde vem o seu poder. E diz a palavra de Deus que essa mulher, de tanto insistir, consegue que Sansão se abra, consegue que Sansão revele da onde vem o seu poder. E diz a palavra de Deus que Sansão, ele fala para Dalila: olha, eu como nazireu, eu como um homem consagrado de Deus, um homem separado de Deus, eu não posso raspar a cabeça. Pode cortar meu cabelo, porque se um dia cortarem o meu cabelo, eu vou ser como qualquer um outro homem normal. Olha só, diz a palavra de Deus que o que acontece? Dalila e os filisteus raspam a cabeça de Sansão. E Sansão agora está sem força.
Sansão agora está como um homem normal, e os filisteus os captura Sansão. Agora coloca Sansão preso, agora escraviza Sansão. E fora escravidar Sansão, diz a palavra de Deus que eles zomba do Deus de Sansão. Ele zomba do Deus de Sansão num tempo pagão. E é assim, irmãos, na nossa vida. Você sabia disso? Quando nós não nos posicionamos, quando nós não obedecemos à palavra de Deus, eu não sei você, não sei se você já viveu isso, não sei se já aconteceu isso com você. Você agora é cristão, aceitou a Jesus, se batizou. Eu não sei com você se aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu levantei as minhas mãos para Jesus, que eu contei para os meus amigos, para os meus parentes, parece que eles queriam me testar. Eu quero ver mesmo se é crente mesmo. Eu quero ver mesmo se está na posição. Eu quero ver mesmo se é tudo isso mesmo que ele está falando. Eu não sei se aconteceu isso com você, irmãos. As pessoas nos provam. E quando você cai, a primeira coisa que a pessoa fala, aí é o crente. É você crente igual esse cara aí? Não é isso, irmão? É você crente igual ele? É isso que as pessoas falam. As pessoas zombam do nosso Deus quando nós não nos posicionamos, quando nós não obedecemos a palavra de Deus. As pessoas zombam do nosso Deus. Quando nós não nos posicionamos, quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, ao direcionamento, aos conselhos da palavra de Deus, o que acontece é isso, as pessoas zombam de nós. As pessoas zombam, sabe por quê? Porque nós temos medo de nos posicionar. Nós temos medo muitas vezes de dizer quem nós somos. Então as pessoas zombam. Por os cristãos não se posicionar, por os cristãos não marcar território, não falar, opa, é assim que vai ser desse jeito. O que aconteceu na última passeata homossexual aí? Quem lembra? Quem lembra? Quem pode me dizer? Quem lembra? Ninguém lembra? Olha aí. Era uma mulher aquilo lá. Era um homem. Um homossexual dizendo que era Jesus. Olha só. Sabe por quê, irmãos? Porque os cristãos hoje, as pessoas que dizem ser consagradas desde o ventre da sua mãe, não se posicionam. As pessoas hoje que dizem que são cristãos, são desobedientes à palavra de Deus. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque nós somos desobedientes. Às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida porque nós somos desobedientes à palavra de Deus. Aí as coisas não dão certo. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão agora revela a Dalila. E agora Sansão agora é preso. Sansão agora é humilhado. O nosso Deus é escarnecido. O nosso Deus, as pessoas zombam do nosso Deus. Mas diz a palavra de Deus que Deus ainda, por misericórdia, ainda concede a Sansão uma pequena fagulha de força. E diz a palavra de Deus que Sansão, ele pede, ele ora, ele se humilha na presença de Deus. Ele consegue enxergar que outra hora ele foi desobediente. E é necessário, viu, irmão, você reconhecer a sua rebeldia. É necessário você reconhecer que muitas vezes você é rebelde. É necessário nós reconhecermos que muitas vezes nós não andamos no caminho que é para nós andarmos. É necessário nós reconhecermos. Não é porque nós vamos para a igreja na terça, na quinta, no domingo, que nós somos santos, que nós não pecamos, que nós não saímos do caminho. Não é. Isso não quer dizer nada, irmão. É necessário nós reconhecermos. E Sansão, ele reconheceu: Senhor, dá a última força. Eu sei que eu pisei na bola. E Deus, ele, por a sua infinita misericórdia, Deus, ele usa da misericórdia e dá uma fagulha de força para Sansão. E diz a palavra de Deus que Sansão derruba aquele templo pagão
e destrói aquele templo e as pessoas que estão ali naquele templo. O que eu quero dizer para você, irmão, a vida de Sansão é um alerta para mim e para você. A vida de Sansão é um alerta para mim e para você. As pessoas hoje em dia acham porque são consagradas a Deus, porque são ungidas de Deus. As pessoas elas acham, os cristãos ele acha que ele pode ir em qualquer lugar, ele pode se relacionar com qualquer pessoa. Tem um pessoal aí, uma galerinha aí, que entra em tantos lugares, dizendo que vai pregar a palavra de Deus, quando de repente ela se envolve naquele ambiente, e escandaliza o reino de Deus. Estão procurando doçura no mundo, estão aprovando o mundo, irmão, estão junto com o mundo. Nós estamos, muitas vezes, muitas pessoas dentro da igreja estão junto com o mundo, e isso é um alerta para mim e para você. A vida de Sansão é um alerta, para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos ouvir o direcionamento dos nossos líderes, ouvir o direcionamento da pessoa mais velha, porque a pessoa mais velha sempre tem um conselho para nos dar, porque sempre já passou por algum problema na vida. A vida de Sansão nos alerta, irmãos, para nós não nos relacionar com o inimigo. É um alerta para nós. Essa é a chave dessa noite para a sua vida. É necessário você ter cuidado, irmão. É necessário você obedecer. E muitas pessoas não querem obedecer, diz a palavra de Deus em Lucas, acho que 19, a respeito do jovem rico. Diz a palavra de Deus que o jovem ele se apresenta diante de Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus fala: você me chama de bom por quê? Se bom só tem um, que é Deus. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Honra teu pai e tua mãe. Você tem feito tudo isso? Você tem cumprido os mandamentos? Diz a palavra de Deus que aquele jovem, ele fala o quê? Eu tenho. Então te falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Larga tudo que você tem agora e vem e me segue. Diz a palavra de Deus que esse jovem, ele olha para Jesus e vira as costas e vai embora. Ele não quis obedecer, ele foi desobediente, ele preferiu se relacionar com o mundo, ele preferiu os status, ele preferiu a fama a obedecer a Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós preferimos agradar o mundo, nós preferimos agradar as pessoas que estão em nossa volta a se posicionar. E é necessário nós, como cristãos, nos posicionar, irmãos. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você: ei, se posiciona, obedeça a palavra de Deus, obedeça os meus estatutos, obedeça os meus mandamentos. É necessário. Sabe por quê? Porque um dia você foi chamado, um dia você foi escolhido. Antes de nascer no ventre da sua mãe, já tinha nascido no coração de Deus. Você tem um propósito, irmão. Você tem um propósito. Nós estamos vivendo em crise, nós estamos vivendo uma decadência, uma falência. Eu não sei se você tem percebido. Você olha para cá, corrupção. Você olha para lá, prostituição. Você olha para lá, catástrofe. As coisas estão acontecendo ao nosso redor, mas parece que não é conosco. Parece que não é conosco. Está tudo acontecendo, como diz a palavra de Deus, a criação gemendo, a criação chorando pela manifestação dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus estão na onde? Receba essa chave aí, viu, irmão? Guarde essa chave. Guarde essa chave. A obediência. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, irmãos. Talvez você tenha sido um cristão obediente,
mas talvez você tenha sido uma pessoa desobediente. Talvez você já tenha usado essa chave e não percebeu, direto ou indiretamente. Talvez você já fechou o reino de Deus e não percebeu ainda, porque as coisas estão dando tudo certo, porque tudo está dando certo, e quando as coisas dão certo, parece que Deus está no controle, parece que Deus está abençoando, e muitas vezes, irmãos, nem tudo que está certo, nem tudo que está dando certo, Deus está no meio. Foi o caso de Sansão. Sansão achava que estava dando tudo certo, quando ele desobedeceu o primeiro voto, quando ele desobedeceu o segundo voto, quando ele desobedeceu o terceiro voto, quando Dalila tentou ele 2, 3 vezes, Deus o livrou, parecia que estava dando tudo certo, mas de repente, quando ele menos esperou, o Espírito Santo já tinha ido embora, e às vezes acontece isso comigo e com você, irmãos. Nós achamos que estamos cheios do Espírito Santo, porque nós vemos a igreja, mas mal nós sabemos que o Espírito Santo, já puxou o carro. Saul achava que Deus estava com ele, era rei de Israel, e Saul achava que Deus estava com ele, quando de repente, quando ele percebeu, o Espírito Santo já tinha ido embora. Sabe por quê? Porque foi desobediente. Sabe por quê? Porque não ouviu conselho, porque não ouviu os conselhos da palavra de Deus. E quantas pessoas estão perdidas, porque não obedece, não ouve o conselho, porque quer fazer do seu jeito, porque quer fazer segundo o seu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Não ande segundo o seu coração, não ande segundo as suas emoções. Sansão, ele andou segundo o seu coração, segundo as suas emoções, e olha o que deu. Olha o que deu. Fez tudo o que era errado. Não ande segundo o seu coração, ande segundo o conselho da palavra de Deus. Ande segundo o conselho da palavra de Deus, como já foi dito aqui. Esses tempos que nós estamos vivendo é uma das últimas arrancadas de Satanás. Satanás tem roubado, tem matado, tem destruído. Ele tem pintado e bordado. E os consagrados de Deus estão com cara de paisagem, ainda não chegou na minha casa, ainda não aconteceu comigo, então vou ficar na minha. Eu não mexo com ele e ele não mexe comigo. Não é assim, irmãos? Eu não sei se você já viu um crente assim. Já viu o crente assim? Eu não vou lá no culto de libertação, porque se eu for lá, eu vou mexer com o capiroto. Então se eu mexer com ele, ele vai mexer comigo. Não é assim, irmão? Então eu não vou mexer com ele, deixa ele lá que eu fico cá. É assim, irmãos, que nós estamos nos posicionando. Eu não vou me envolver, vou me relacionar com o Evangelho, com as coisas que o Evangelho nos ensina que tem que ser feito. Porque se eu me relacionar, eu vou trazer problema para mim, eu vou trazer dificuldade para a minha vida. Então, eu vou viver um evangelho raso, eu vou viver um evangelho que eu sei que eu posso chegar até ali, eu posso chegar até aqui que não vai me prejudicar, então eu vou ficar por aqui. Deixa que esses negócios aí o pastor toma conta, a pastora toma conta, tem os líderes lá que tomam conta, e eu vou viver aqui na minha zona de conforto, eu não vou. É assim que nós estamos nos posicionando. Mas que hoje, através dessa chave que você está recebendo hoje, você possa se posicionar de uma forma diferente. Porque a partir de hoje, a partir dessa data, hoje é dia 29, não é isso? Você já não é mais inocente. A partir de hoje,
29 de agosto. É isso? Grave bem essa data. Você já não é mais inocente. Então você já não pode ser mais desobediente, viu? Você não pode mais desagradar a Deus. Você tem que se posicionar agora como um cristão, como um servo, como uma pessoa consagrada de Deus, separada para Deus. É o que nós somos. Agora, a partir de hoje, nós temos que obedecer. A partir de hoje, nós temos que nos atentar ao direcionamento dessa palavra. A partir de hoje, você já não é mais inocente. A partir de hoje, você está recebendo uma chave. Uma chave poderosa. Talvez essa seja uma das chaves mais poderosas que você está recebendo hoje. A obediência, irmão. Se você for uma pessoa obediente, vai ser fácil, tranquilo, você chegar no reino de Deus, abrir a porta e entrar. Vem, bendito do meu Pai. Possuir o reino de Deus que está preparado para você desde a fundação do mundo. Vai ser fácil, irmão. Agora a desobediência, afastai-vos de mim, maldito, que não te conheço. Olha, já pensou, irmão? Afastai-vos de mim porque você foi desobediente, porque você não obedeceu a palavra de Deus, você não deu ouvido aos conselhos da palavra de Deus. Afastai-vos de mim, maldito, que não te conheço. Mas Senhor, eu fui para a igreja, eu cantei os louvores, entra na minha vida, entra na minha casa, a casa é sua. Mas então, pois é, você disse que a casa era minha, mas quando eu entrei dentro da casa e promovi a mudança que era necessário dentro da casa que estava suja, que estava desorganizada, você não permitiu. Afastai-vos de mim, maldito, que não te conheço. Olha só, irmão, que palavra dura. Olha só que palavra dura. Então que você possa pegar essa chave, que você possa guardar essa chave, que talvez essa chave seja a chave mais importante da sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, amém? Aplauda mais forte, igreja. Aleluia. Juízes 16, 27 diz assim, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dai-me força só mais esta vez, para que eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo com uma mão e com a outra, com a mão direita e com a mão esquerda, e disse que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-se com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Enquanto que o Sandro estava pregando para o indivíduo essa palavra, eu recebi essa palavra. Quem recebeu essa palavra? Nós, como indivíduo, cada um foi ministrado de uma forma, mas o Espírito Santo de Deus estava falando comigo ali sobre o coletivo. Sansão representa a igreja do Senhor, que por muito tempo foi escolhida por Deus para ser luz neste mundo, para ser o sal da terra, para fazer a diferença. Porém a igreja no geral, ela se afastou, ela se deixou levar pela vaidade, se deixou levar pelo mundo, se deixou levar pelas coisas lá de fora, quebrou o pacto, se afastou, se tornou como chacota e zombaria para este mundo. Mas Deus está levantando a igreja nesses últimos dias, quem crê nisso? Deus está levantando a igreja nesses últimos dias para fazer a diferença nessa terra, para mais uma vez usar a força que vem do alto, para quebrar todo o templo de Dagon, meu irmão. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: se posicione, se arrependa, faça aliança com Deus, porque estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Se o diabo está se levantando, se o diabo está dando a última arrancada, diz a palavra de Deus também que nos últimos dias ele derramaria o Espírito sobre toda a carne.
Ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, e não seria mais uma pessoa, mas serão os jovens, serão os velhos, serão os anciãos. Nós vamos profetizar e nós vamos preparar esse tempo, irmãos. Nós vamos preparar esses dias para a volta do Filho do Homem, aleluia! Então eu quero que nessa noite você feche os seus olhos e que você faça a aliança que você precisa fazer com Deus, que você coloque o seu coração diante dele nesta hora. Meu irmão, eu estou com 36 anos de idade e eu estava pensando nesta tarde, meu Deus, daqui 30 anos eu vou estar com 76. Nós temos pouco tempo nos resta. Nós não podemos mais viver de qualquer jeito, nós não podemos mais viver de qualquer jeito. É tempo de arrependimento, é tempo de entregar a vida para Jesus, é tempo de colocar a vida no altar, de se humilhar diante do Senhor. Coloque agora o seu coração diante dele, coloque agora a sua vida diante dele. Se for preciso se arrepender, se arrependa. Se for preciso nessa noite se humilhar, se humilhe. Aleluia, Deus. Pai, assim como foi profetizado aqui nesta noite através dessa palavra, por muito tempo, Senhor, a igreja estava, Senhor, com aliança com o mundo. Por muito tempo a igreja fez aliança com o mundo. Nós, ó Deus, nos desviamos, nós nos prostituímos. Ó Deus, a tua igreja te traiu, a tua igreja se afastou, a tua igreja te trocou pelas bênçãos, a tua igreja te trocou, Senhor, pelas vaidades, a tua igreja te deixou pelos encantamentos do mundo, ó Deus amado. E por conta disso nós quebramos o pacto, por conta disso nós quebramos a aliança, por conta disso, Senhor, nós ficamos trancados em nossas casas, por conta disso, Senhor, nós começamos a nos acovardar diante da missão que o Senhor nos colocou. Mas eu te louvo, Deus, eu te exalto, Senhor, porque nesses últimos dias o Senhor tem chamado os teus filhos escolhidos, os 7.000 que não vão se dobrar diante de Baal. Ó Deus, aqueles que irão fazer diferença, que serão sal da terra e luz do mundo. Que se levante os filhos maduros de Deus, que se levante os filhos maduros de Deus, que se levante os filhos maduros de Deus. Pai, faça isso através de nós. Venha aquecer o coração nesta noite, Espírito Santo. Venha aquecer o coração nessa noite, Espírito Santo. Venha acender novamente a chama em nossos corações, ó Deus. Venha nos reposicionar, ó Pai. No nome de Jesus, estávamos afastados, estávamos longe, estávamos desviados, estávamos fora do propósito, mas o Senhor está nos chamando novamente, Deus. O Senhor está nos recolocando novamente, ó Deus, nos reposicionando novamente, ó Deus, para que possamos cumprir verdadeiramente a nossa missão nessa terra, Senhor. Eu te louvo por esse tempo, eu te louvo por esse despertar, eu te louvo por essa noite, eu te louvo por esse avivamento que está acontecendo neste lugar. Eu te louvo, Senhor, porque não é só aqui nessa igreja local, mas o Senhor está levantando os teus filhos todo o território brasileiro, em toda a nação brasileira. Filhos teus têm se levantado no sertão, filhos teus têm se levantado no sul do país. O Senhor está recolocando, Senhor, a tua igreja novamente no posicionamento, Senhor, de destaque, no local alto, Senhor, onde nós iremos brilhar, Senhor, e os perdidos serão alcançados, os perdidos serão alcançados, os aflitos serão alcançados, os desanimados serão animados. Ó Deus amado, nós cremos em uma grande colheita de almas nesses últimos dias, Senhor. Profetizamos isso, Senhor. Os filhos que estão fora, os filhos pródigos que estão longe, eles retornarão para a casa do Pai. Os filhos pródigos que estão longe, eles retornarão para a casa do Pai. Aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam longe, ah Deus amado, eu já posso ver profeticamente, Senhor, eles retornando a Deus, eles retornando a Deus, eles voltando, Senhor, voltando arrependido, voltando quebrantado, voltando, Senhor, e se colocando na tua presença, no nome de Jesus. Nós te louvamos essa noite, Pai. Levante as suas mãos, exalte a Jesus. Comece a profetizar que esse mover vai começar na sua casa, vai começar na sua família, vai começar nos seus parentes. Começa a declarar isso, começa a declarar isso. É o último tempo de Deus, é a última estação de Deus.
Deus está chamando, Deus está convocando, Deus está fazendo uma santa convocação, Deus está colocando a igreja no seu local de destaque, Deus está reposicionando, Deus está levantando uma chama no Brasil, Deus está levantando uma chama no Brasil. Vai começar com jovens, vai começar com adolescentes, e esse mover de Deus virá sobre o Brasil. Nós cremos nisso. Por isso nesta noite, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus. Senhor, eu sei que o Senhor continuará falando aos nossos corações, eu sei que o Senhor continuará nos direcionando, Senhor. Cada passo da nossa vida a partir desse tempo, Senhor, não será apenas, Senhor, movido por nós, mas será debaixo de um propósito eterno do Senhor. Ó Deus amado, nós não viveremos mais, Senhor, a nossa vida de qualquer maneira. Nós consagramos a nossa vida a Ti, nós consagramos os nossos dias ao Senhor. Consagre os seus dias ao Senhor, igreja. Consagre os seus dias ao Senhor, consagre os seus dias ao Senhor. Ó Pai, nós não desperdiçaremos mais nenhum dia, Senhor, nenhum dia, Senhor. Nós não dispersaremos mais, nós não viveremos mais à toa, Senhor. Ó Pai amado, não é tempo mais de viver à toa, não é tempo mais de viver, Senhor, dividido entre dois pensamentos, não é tempo mais de viver, Senhor, perdido, Senhor, não é tempo mais de ficar olhando para o passado, não é tempo mais de ficar, Senhor, ó Deus amado, afastado, Senhor. É tempo de voltar, é tempo de voltar, Senhor. Aqui estamos, Senhor, nesta noite. E se existe um coração aqui quebrantado, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não despreza. Aleluia. Faz a Tua obra em nós, Espírito Santo. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Eu creio nisso, Pai, eu creio nisso. Eu creio nisso, Espírito Santo. Por isso eu sinto a Sua presença neste lugar. Eu sinto a Sua presença neste lugar. Eu vejo, Senhor, algo novo acontecendo, Senhor. Eu vejo, Senhor, que estamos em uma transição de uma estação, Senhor. Eu vejo, Senhor, que estamos sendo levantados, e nos próximos meses nós viveremos um grande despertar, um grande avivamento do Senhor. Eu vejo isso, Deus, eu vejo, Senhor. Eu vejo que o Senhor está levantando os filhos, o Senhor está levantando a geração de Samuel, o Senhor está levantando a geração de Elias, o Senhor está levantando a geração de João Batista, que irá preparar o caminho para o Rei da Glória. Aleluia, Pai, eu te louvo já pelos milagres que irão acontecer. Eu te louvo, Senhor, pelas transformações. Eu te louvo, Senhor, eu já vejo, Senhor, essa igreja cheia de pessoas chorando na Tua presença, cheias de pessoas quebrantadas na Sua presença. Ó Deus amado, por isso eu te exalto nesta hora. Por isso eu dou ao Senhor a glória, a honra, o louvor. Por isso eu devolvo ao Senhor nessa noite todo o júbilo. Eu entrego, Senhor, a minha adoração a Ti neste lugar, Senhor. Seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre nós, em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo nesta hora e vamos declarar juntos profeticamente a oração que Jesus nos ensinou. Declare assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Quem crê diga amém e aplauda bem forte a Ele. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Deus é bom, aleluia. Abraça aí algumas pessoas aí, abraça algumas pessoas e declare: Deus é bom, Jesus é bom, aleluia. Oh glória. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, vem colocar aqui no altar enquanto nós estamos cantando aqui, aleluia. Levanta aí, Lucas. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre, amém. Declara, igreja, aleluia. O poder, Tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, aleluia. O poder, Tua
Irmãos, muitas pessoas estão nos procurando para fazer parte da família Tabernáculo de Oração. Eu estou muito feliz por isso. Domingo agora nós apresentaremos aqui mais famílias que têm sido tocadas por Deus. E eu quero que você ore por isso, amém? A igreja do Senhor que está aqui, ore por salvação, ore para que famílias estejam debaixo da bênção dessa igreja. Talvez você está aí no banco e a chave que você precisa para ter um despertamento na sua vida, irmãos, é você fazer aliança com a igreja. Ali, pastor, ó. É você fazer aliança com a igreja. Então, se você deseja fazer parte dessa família, você frequenta a igreja, você está vindo aqui na igreja, mas ainda não tomou essa decisão, só é um frequentador, Deus está te chamando para um compromisso maior, amém? Deus está te chamando, pastor, aqui, ó, Deus está te chamando para um compromisso maior. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos orar por isso, irmãos, para que pessoas estejam fazendo aliança com a igreja. Batismo no corpo, batismo na igreja do Senhor. Eu oro por isso, isso vai acontecer até o final do ano. Nós teremos aqui uma grande colheita de almas. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, amém? Posso contar com os irmãos? Irmão, eu queria pedir para você, evangelize, por favor, fale de Jesus. Fale que Jesus está voltando, fale que Jesus transforma. Convida pessoas para ser restauradas aqui, porque é tempo de restauração. É tempo de cura, é tempo de milagre, é tempo de libertação de vidas. Então deixa Deus te usar, pelo amor de Deus, e fale de Jesus para as pessoas. Não podemos perder mais tempo, amém, igreja do Senhor? Eu vou levantar a mão aqui, vou dar a bênção apostólica, senão eu vou começar a pregar agora aqui. Eu estou querendo pregar, irmão. Estou querendo pregar. Fala, pastora Sheila. Meu Deus, irmão, domingo é o último dia para você trazer a carta para Brasília. Então, em nome de Jesus, quem está no propósito do jejum firme aí, ô glória, irmão, Jesus está falando que terminando esse jejum vai ter outro aí, hein? É tempo de jejuar, ô glória, amém, Jair? Terminando esse jejum de 21 dias, se prepare, porque Deus vai nos levar para 40, viu, irmão? Só os valentes vai fazer 40 dias aqui. Quem é valente? Pergunta para o irmão se é valente, irmão. Ô glória, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Quem crê, diga. Deus abençoe em nome de Jesus.